Part 2. Pais que jejuam e filhos que dão fruto. Se você quiser seguir os passos de seu pai, aprenda a andar igual a ele. Provérbio da África Ocidental. Capítulo 6. Ousando reformular a história. O Deus que você ama amarraria sua alma a um sonho inatingível. Ele lhe atribuiria a missão de viajar sem lhe dar uma estrada. Bruce Wilkinson. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12.11a. O sangue do Cordeiro é vitorioso, mas um espírito triunfante é transmitido pelo testemunho. Você é capaz de entender isso na Bíblia? Israel, o povo de Deus, trazia continuamente à memória as histórias de sua nação para lembrar-se da fidelidade do Senhor quando faziam a importante pergunta da Páscoa: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Ou recordando-se da revelação do nome santo de Deus, Javé, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, Êxodo 3.15. O propósito do memorial é simples, ajudar-nos a lembrar. Ao longo de minha vida, Deus tem sido fiel ao contar sua história a mim e por meu intermédio, e no processo descobri que minhas histórias tendem a despertar lembranças adormecidas nos outros, o que significa voltar a sonhar, confiar no que faziam antes, mas esqueceram. As palavras proféticas provocam o ruído de ossos mortos voltando à vida. O ponto principal não é o meu papel, mas o poder que Deus colocou nas mãos do intercessor voluntário que se dispôs a jejuar. Não o jejuador perfeito, não o intercessor mais forte, mais sábio. Simplesmente o homem ou a mulher, o fraco e o voluntário, que jejua e ora. Eu certamente me qualifico como fraco e voluntário. E você? Se estiver disposto, não permita que a fraqueza o detenha. Acredito em histórias. Elas nos movimentam e nos dão fé. Não farás pode alcançar o cérebro, mas é necessário, era uma vez para alcançar o coração. Nota 1. A maioria das histórias deste livro são minhas porque, no final, é o que todos nós possuímos. Você também tem histórias. Apocalipse 12.11 revela que nossas histórias têm a finalidade de misturar-se umas às outras, umas friccionando nas outras como ferro afiando ferro. E, quando isso acontece, são produzidas faíscas. O lugar de sofrimento, de convicção e esperança, nascido de provações e vitórias do passado, torna-se solo fértil para que a próxima semente de glória produza fruto. Essa talvez seja a única coisa que somos capazes de transmitir aos outros. E, juntos, venceremos. Fraqueza no jejum. Quero disseminar a noção de que o jejum e a oração prolongados destinam-se apenas às poucas pessoas espirituais. Na realidade, o jejum é uma das 3 disciplinas que Jesus pediu aos seus discípulos. Ele disse: quando vocês orarem, quando vocês ofertarem e quando vocês jejuarem, receberão uma recompensa do Pai. O jejum destina-se a todos os discípulos, mas a fraqueza da carne nos domina e sentimos-nos aparentemente incapazes de vencer os apetites invencíveis do homem natural. A ótima notícia é que isso não depende de nós. Cristo vive em nós e movimenta-se dentro de nós para dar-nos motivação interior para jejuar. O jejum é uma graça que vem do céu. Descobri que isso é também cheio de falhas e fraquezas humanas. E, para que você não pense que minha jornada está acima da sua, quero começar fazendo uma confissão de fraqueza. Eu agradeço a Deus, falo em línguas muito mais que vocês, Paulo disse. Tal era sua ostentação. Minha ostentação é, eu não consegui jejuar tanto quanto vocês. Sou um esquizofrênico na questão de jejum e oração. Jejuar ou não jejuar? É minha indagação constante. Eu costumava dizer à minha esposa: estou jejuando hoje. Certa vez ela replicou com um pequeno e gracioso cinismo: o que você quer comer no café da manhã? Todas as vezes que você se propuser a jejuar, com certeza haverá alguma lei da tentação e atração cósmica ser ativada, e isso explica por que uma linda caixa rosa cheia de roscas doces apareceu repentinamente em seu escritório. Nada de como Roskin has on test de jejuar. Depois que você decidiu, aliás, no momento em que decidiu, pimba, elas aparecem. Não sei dizer quantas vezes as rosquinhas com cobertura de caramelo prejudicaram minha decisão de jejuar. Certa vez, mais ou menos no meio de 3 dias de jejum comunitário com outras pessoas que eu havia convocado, senti um desejo incontrolável de comer alguma coisa. Ao chegar em casa, olhando de um lado para o outro, para ter certeza de que minha mulher não estava vendo, surrupiei um iogurte e alguns salgadinhos. Tudo é delicioso quando estamos jejuando.
No dia seguinte, quando eu estava na casa de 24 horas de oração em Pasadena, chegou uma intercessora profética. Sonhei com você esta noite, ela disse. Vi você sentado onde está agora. Isto é assombroso, pensei, Deus sabe onde eu habito. Ela prosseguiu. Mas, no sonho, fiquei muito decepcionada com você, porque você deveria estar jejuando, mas, em vez de jejuar, estava comendo iogurte e salgadinhos. Senti um aperto no coração. Pensei, isto é terrível. Deus sabe onde eu habito. Neste momento você deve estar horrorizado ou morrendo de rir. Talvez a melhor reação seja sentir-se estranhamente consolado. Quanto a mim, tenho pensado nessa história durante anos. Será que Deus estava me provocando, fazendo-me lembrar com carinho e amor que seus olhos estão no pardal e em mim? Ou estava declarando: Filho, você foi incumbido de mudar a história com oração e jejum. Não faça pouco caso do meu chamado. Talvez as duas coisas sejam verdadeiras, mas penso que a última é mais importante. Coisas grandiosas surgem quando Deus nos chama para suas intercessões. Deus sabia que eu falaria e escreveria sobre jejum e oração e estava me fazendo pensar seriamente e voltar para o meu propósito. Portanto, faça isto. Saiba que o chamado para jejuar não é um chamado para ser perfeito, mas não faça pouco caso do jejum. Nossa carne é fraca, mas Deus é cheio de graça. Ele ama receber o simples sim, que o jejum representa. Se você já tentou e não conseguiu, sinta-se renovado e retorne à consagração com a força de Deus. Aprenda com meus erros, não há essa história de fracasso no jejum, o grande propósito é simplesmente penetrar no reino da fé. Até mesmo recentemente, jejuei por um longo período, mas não consegui abster-me de tudo, conforme era meu propósito. Comi umas coisinhas todos os dias. No entanto, no 40º dia, no dia do aniversário do avivamento da Rua Azusa, o Senhor entrou em minha vida e deu-me a missão para o ano seguinte. O jejum não gira em torno de nossa fidelidade ao nos abster de alimento, mas de como Deus penetrará fielmente em nossa fraqueza se lhe dermos oportunidade. Embora tudo isso seja verdadeiro no âmbito individual, além de nossa disciplina pessoal, há uma dimensão do jejum comunitário que produz forças poderosas no espírito para intervirem na crise. Quando as placas tectônicas se movimentam e as nações se abalam, quando não há nenhuma esperança e nenhum remédio para o país, Deus continua a ter uma receita santa. Toquem a trombeta em Sião. Ajuntem o povo. Convoquem uma reunião solene. Proclamem um jejum. Uma das premissas deste livro é que, na hora da crise, a vida das pessoas, e até o destino das nações, desloca-se no fulcro do desespero, concentrando-se no jejum. Vou explicar o que quero dizer. Sonhos e guerra. Em 1 Samuel, vemos o fracasso total da liderança humana e da monarquia de Israel na vida de Saul. Perto do fim, depois de ficar totalmente exaurido e incapaz de ouvir a voz do Senhor, ele retrocede e procura a sabedoria demoníaca por meio de uma médium para buscar conhecimento no domínio dos mortos. O livro termina com a morte e a decapitação do rei de Israel. De repente, não por acaso, o autor de 1 Samuel registra estas palavras finais: os mais corajosos de Jabes de Gileade, dentre eles foram a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos e jejuaram durante 7 dias, 31 de novembro de 13. O livro inteiro de 2 Samuel conta a história de Davi, a restauração da nação de Israel e a ascensão do reinado de Davi, prenunciando a vinda daquele que era maior que Davi, Jesus. Entre a destruição e a chegada da restauração, eles jejuaram durante 7 dias. Leia a Bíblia e você descobrirá que as principais transições na história bíblica ocorreram nas épocas de jejum e oração em conjunto. Você acredita que a batalha pela restauração das cidades, regiões, sim, de nações inteiras existe até hoje? Eu acredito. E declaro a você, o jejum e a oração em conjunto serão o pivô da história para todas as nações como foram para Israel, e serão o pivô da história para a sua vida. Neste capítulo, citarei um exemplo de como minha vida inteira mudou durante um período de jejum de 40 dias, apesar da grande fraqueza e aparente falha humana. Em 1999, o Espírito Santo conduziu-me a uma jornada singular de jejum que reformulou e sacudiu meu mundo, moveu os poderes na Califórnia e deu-me fé de que não há lugares seguros para o demônio. No fim daquela jornada, tive a certeza de que,
Se quisermos e seguirmos corajosamente a palavra e o Espírito em uníssono, poderemos manifestar o triunfo de Cristo na Terra. Uma moça do Peru contou um sonho que teve pouco tempo antes. No sonho, ela viu uma deusa romana da guerra em um volume de água formando ondas enormes. As pessoas estavam nadando nas águas turbulentas, mas não podiam chegar ao destino por causa das ondas. Então, no sonho, um anjo apareceu à moça peruana e disse: a única coisa capaz de quebrar o poder desse espírito é jejuar 40 dias como Jesus jejuou. Ela me perguntou: esse sonho significa algo para você? Fiquei maravilhado. E como não poderia ficar? Fazia anos que eu estava lutando pelo destino divino da Califórnia. Há uma deusa romana da guerra no selo do estado da Califórnia, respondi, e ela está sentada na Baía de São Francisco. Creio que seu sonho é muito significativo. Vale a pena notar dois princípios importantes. Primeiro, Deus fala realmente a seus filhos, mas, se não estivermos ouvindo nem dispostos a acreditar, grande parte de suas palavras será perdida ou desprezada. Isso é muito trágico não apenas para nossa vida pessoal, mas também para a própria história. Há problemas demais, fazendo que muitas pessoas corram indecisas tentando enfrentá-los com a sabedoria e a força humanas. Uma coisa é ser empurrado por um problema, outra é ser conduzido por um sonho. Penso que nenhuma comunicação é tão íntima quanto um sonho sussurrado à nossa alma no meio da noite, escreve quem gire. É Deus quem abre a janela, não nós. Cabe a nós receber, ou não receber, o que nos é oferecido. Nota 2. A moça peruana poderia ter prestado menos atenção a seu sonho. Poderia não tê-lo entendido. Da mesma forma, eu poderia tê-lo desprezado. Mas nós dois decidimos dar atenção a ele porque existe a possibilidade de a voz do Espírito Santo estar entranhada em um sonho. Isso é bíblico, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. Joe 33.14-17. Segundo, a Terra é um campo de batalha cósmico e nosso inimigo é verdadeiro e real. Não se trata de uma abstração filosófica ou teológica, ao contrário, a guerra invisível é uma realidade bíblica. Não estou à procura de demônios por toda parte, mas há ocasiões em que Deus nos revela poderes espirituais que precisam ser enfrentados se as pessoas, as regiões e as nações quiserem ser libertas das mãos do homem forte. Essa era a natureza desse sonho. Na cultura romana, Minerva era uma deusa atemorizante da guerra, com a fama de ser temida por provocar guerra entre os homens. Bem-vindo a São Francisco. Era também a deusa da sabedoria, das artes e da educação. Bem-vindo à Califórnia. Creio que alguém estava me mostrando uma estratégia para a batalha. Minerva era uma fortaleza sobre a costa oeste e, se permitia a possibilidade da revelação de Deus dirigir minha vida, se seguia aquela trilha de migalhas de pão, eu sabia por experiência que o Senhor continuaria a dar instrução e insight com o propósito de produzir uma reviravolta na oração. Entenda, por favor, sempre temos uma escolha. Naquela época, eu tinha uma escolha. A realidade estava exercendo pressão sobre mim, mas o que eu poderia fazer? O que deveria fazer? O sobrenatural é, às vezes, incompreensível e perturbador. Sentimos que ele não é natural não porque seja errado, mas porque não se adapta com precisão à filosofia materialista que tem, por décadas, governado o cristianismo ocidental erudito. Não posso explicar nem racionalizar sempre os estranhos caminhos de Deus. Você pode, e isso muda o fato de que Deus é real? O mesmo ocorre com as realidades sobrenaturais. Fiquei abalado com as implicações do sonho. Se ele foi verdadeiro, então um espírito demoníaco que dominava a Califórnia estava impedindo o povo de lá de seguir o próprio destino, mas o poder daquele espírito poderia ser quebrado. Durante 3 anos, pensei no sonho e aguardei. Em novembro de 2002, realizamos os trabalhos do Decol em Seul, Coreia, e depois voamos imediatamente para São Francisco, onde realizaríamos os trabalhos do Decol no início de 2003. Durante o voo, o sonho da moça peruana voltou a aparecer em meu radar espiritual. Senti um desejo intenso de pôr o sonho em prática e de quebrar aquele espírito.
O Espírito Santo estava pondo sua fé em meu coração para que o espírito que pairava sobre a Califórnia fosse quebrado se eu fizesse o jejum de Jesus. Mas pensei, nunca fiz um jejum de 40 dias sem beber água, como Jesus, e comecei a me preocupar e refletir no assunto. Eu poderia morrer se jejuasse 40 dias sem beber água. Queria fazer aquele jejum, mas não podia morrer. Eu tinha 7 filhos pequenos. Fiquei profundamente perturbado e lutei comigo mesmo. O Senhor falou ao meu coração com bastante força. Você ama a Califórnia a ponto de morrer por ela? Ah! A pergunta penetrou fundo em minha alma. Eu estava sendo atraído para uma forma de intercessão muito maior que fervor e disciplina e muito maior que uma boa teologia de oração. Estava sendo chamado para me tornar oração. Aquilo teria um custo para mim. Em vários trechos da Escritura, a intercessão verdadeira é descrita como o ato de permanecer entre duas realidades, mesmo diante da morte. A conexão entre a vida e a morte é a brecha que preenchemos com oração. Foi exatamente o que Jesus fez ao interceder na cruz. A oração genérica súplica ao céu, e Deus pode atender a essa oração. Mas, na intercessão, estendemos as mãos com a verdadeira essência de nosso ser para receber a resposta. Em resumo, interceder plenamente é oferecer-se sem reservas como sacrifício vivo. Respondi interiormente à pergunta do Senhor: quero amar a Califórnia a ponto de morrer por ela, mas não posso morrer. Tenho 7 filhos. Precisas confirmar que o pedido veio de ti. Na manhã de meu 50º aniversário, encontrei-me casualmente com um jovem que havia casado com a peruana do sonho. Sem saber nada de minha caminhada, as primeiras palavras de sua boca foram estas: minha esposa acabou de ter outro sonho. Nele, uma mulher aproximou-se dela e disse: Lu está fazendo o jejum com o qual você sonhou cerca de 3 anos atrás. Ele acha que vai morrer, mas não vai. Recebi imediatamente resposta. Tinha de atender à palavra do Senhor. Não podia mais ficar acomodado, pior que aquilo não era mais apenas uma boa ideia, mas um chamado divino. Os 40 dias eram uma missão do céu, e a fé estava sendo injetada em minha alma para eu acreditar que cumpriria o chamado de Deus. Senti que a palavra me foi dada da mesma forma que a comida do anjo foi dada a Elias: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, Reis 19.7b8. Mergulhei no jejum. Um tempo de confronto. A Deusa Antigua Canania correspondent a Deusa Romana Minerva era Asteroid, historicamente incorporada no exército de Jezabel. Uma das grandes armas pelas quais Jezabel reduz os homens poderosos de Deus a eunucos choramingões é seduzi-los à imoralidade sexual. O mesmo espírito vivo na época de Elias manifestou-se mais tarde na igreja de Tiatira. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2.18, 23,26. Jesus, ressurreto em plena glória e fervor, é revelado como totalmente comprometido para purificar a influência de Jezabel de seu corpo. A continuidade desse nome maligno, desde o controle manipulador de Jezabel no Antigo Testamento sobre o próprio povo de Israel até o poder profano da profetisa poderosa do Novo Testamento, revela o mesmo espírito em ação, exercendo as mesmas doutrinas depravadas de perversão sexual. Jesus, aquele com olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente, entra em cena. Ele não vem com ternura e mansidão, mas no fogo do zelo santo, comprometido a purificar nossa tolerância a esse espírito maligno. Na Bíblia,
As letras vermelhas são nítidas e acusadoras. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer. V 21,22. Jezabel é poderosa, mas ela vencerá? Não. Leia atentamente a declaração seguinte quando o Filho Eterno de Deus brada: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ao examinar a Escritura, percebi que eu não teria autoridade para aprisionar aquele espírito de Jezabel sobre a Califórnia se o espírito tivesse alguma autoridade sobre mim. Eu tinha de estar bem escondido em Cristo Jesus, em sua autoridade, não apenas em posição estratégica, mas em experiência pessoal. Quando foi à cruz para derrotar Satanás, Jesus ilustrou o mesmo princípio. O príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João 14,30. E assim jejuei durante 40 dias somente à base de água. Pedia todos os dias a Jesus que me purificasse de tolerar Jezabel interiormente. Isso significava que não haveria desculpas. Pornografia e tráfico sexual são exemplos extremos da influência de Jezabel, mas há muitos outros. Ela é insidiosa e sutil. As seduções perversas de Jezabel e a emasculação tornaram-se tão normais na cultura que não mais discernimos seu poder agindo na política, na música, nos filmes, bem como no casamento. Eu sabia que estava em guerra e o único caminho para a vitória era submeter-me sem reservas ao olhar penetrante e perspicaz do Espírito Santo. Aquele com olhos como chama de fogo sondou meu coração e minha mente, meus pensamentos e minhas meditações, e não me acovardei, apesar de ter sido difícil às vezes reconhecer as áreas em que cedia aquele espírito. Ao vivenciar as profundezas da santidade de Deus em meio à minha fraqueza e domínio carnal, eu clamava ao Senhor: purifica-me, purifica meus pensamentos, purifica meu olhar. E todos os dias permanecia firme na disposição do Espírito de Efésios 6 de outubro de 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu me via, de fato, vestido com a justiça de Jesus, permanecendo firme diante daqueles poderes e autoridades, afirmando: em nome de Jesus, eu declaro vitória da cruz sobre Jezabel na Califórnia. No 31º dia de jejum, estava pregando em San Diego, o mesmo lugar onde Franklin Hall escreveu Atomic Power with God Through Fasting and Prayer. Ensinei às pessoas consagradas de San Diego que sua dádiva de redenção era vencer a batalha dos céus com jejum e oração e para liberar poder divino e atômico sobre a terra, inspiração extraída diretamente do livro incrível de Hall. A 1 hora daquela manhã em um hotel de San Diego, tive um dos encontros mais profundos em forma de sonho de minha vida. No sonho, eu estava pairando sobre a Califórnia e o Espírito de Deus bramava através de mim com a vitória da cruz sobre Jezabel por todo o estado. Tive a sensação de estar vivendo a emoção de uma inacreditável liberdade e poder irrefreável no Espírito Santo. De repente, acordei, gritando em alta voz a vitória da cruz: Jesus, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre Jezabel, libertador da Califórnia. Eu sabia que algo havia sido quebrado, que Satanás havia sido rejeitado e, até certo ponto, a abrangência de seu poder naquela região havia sido destruída. Cheguei a pensar que aquele poderia ser um tipo de reviravolta de Daniel 10, no qual um poder demoníaco dera lugar ao anjo do Senhor. Mas eram apenas palpites. Eu não sabia, mas notei a mudança. Quando o dia clareou, voei de San Diego a St. Louis, Missouri. Meu amigo Chris Berglund apareceu inesperadamente no aeroporto. Foi uma surpresa maravilhosa. Contou-me que na noite anterior havia sido compelido a viajar de carro de Kansas City a St. Louis. Sem entender o motivo, ele obedeceu. Em seguida, disse-me algo que me chocou. Lu, tive um sonho com você esta noite, às 3 horas. Agucei os ouvidos. Às 3 horas? Era 1 hora na Califórnia, o que significava que meu amigo havia sonhado no exato momento em que tivera um dos sonhos mais extraordinários de minha vida. Ouvi com total atenção. Chris prosseguiu. Ouvi uma voz dizendo: Lu tem sido fiel neste jejum, por isso dei-lhe autoridade sobre Jezabel nas nações. E aonde o decol for, implantarei minha casa de oração.
Cris não sabia o que estava acontecendo em minha vida naquela época nem conhecia a palavra que Deus me havia concedido. Pela sua graça, Deus estava dando a confirmação divina por meio de Apocalipse 2, o texto exato no qual baseei meu jejum. Por que isso é importante? Porque vencer Jezabel interiormente pela virtude de Cristo me daria, de alguma forma, autoridade externa para a luta que tinha pela frente. Eu havia ganhado autoridade espiritual na Califórnia. Deus estava confirmando de modo poderoso que havia ocorrido um grande avanço. Em breve, eu veria os resultados daquela vitória. A trajetória do jejum de 40 dias apontou-me como uma flecha em direção a São Francisco, o mesmo lugar em que a deusa romana da guerra, o espírito que guerreara contra os homens, foi exposto. Em 2004, fui convidado a pregar em uma igreja afro-americana em São Francisco. Falei sobre o confronto entre Elias e Jezabel e sobre os interesses homossexuais que estavam sendo poderosamente promovidos a partir de São Francisco. Enquanto eu falava, um homem branco e alto entrou e sentou-se na primeira fileira. Eu não sabia quem ele era, mas todos olharam em sua direção. No fim de minha mensagem, o pastor comunicou aos presentes: o prefeito de São Francisco está aqui hoje e quer dizer algumas palavras. O homem branco e alto era Gavin Newsom, então recém-eleito prefeito. Depois que ele falou, pediram-me que eu orasse por ele. Impus as mãos sobre o prefeito Newsom e disse algumas palavras com este propósito: Senhor, eu te agradeço porque todos os governos derivam de teu governo, portanto, que este homem saiba que será responsável por tudo o que fizer nesta cidade sob o governo de Deus. 13 dias depois, Gavin Newsom começou a unir ilegalmente casais homossexuais em casamento na Califórnia. No espírito de Salmos 2.10, pois, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades ou juízes da terra, seguido do versículo 11, que pede temor, Deus enviou um homem para adverti-lo seriamente da responsabilidade que ele tinha. Tenha em mente que, durante meu jejum de 40 dias, eu me concentrei nas realidades espirituais. Não tinha ideia nem expectativa de que Deus me empurraria para o terreno arenoso e sujo de uma batalha ideológica pela alma da nação. E, ainda assim, ao olhar para trás, posso ver claramente a mão de Deus preparando-me no jejum para suscitar movimentos de oração concentrados que contenderiam com os altares de Baal. Em linguagem moderna, isso significa aborto, tráfico sexual, agenda homossexual e outras lutas em ascensão de nossos dias. Este